Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 10, do primeiro versículo ao versículo de número 11. Apocalipse 10, do primeiro versículo ao versículo de número 11. Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver pronto para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos falar com Deus. Santo e bendito Deus, nós te louvamos por essa igreja, por esse local propício ao ajuntamento dos santos. Local esse que, quando utilizado para culto, na reunião do povo escolhido, se transforma em habitação de Deus. Tua casa, lugar do encontro, lugar onde nós, o teu povo, podemos ter uma experiência contigo, uma experiência comunitária e, ao mesmo tempo, uma experiência individual. Nesse lugar de culto, casa do Senhor, desde o momento em que reunidos aqui estamos, já ouvimos a sua voz. O Senhor falou conosco, o Senhor dirigiu as nossas preces, o Senhor permitiu que pudéssemos ler a sua palavra, e todos os atos litúrgicos do culto nos moveram até este momento, momento de ouvirmos a tua santa palavra. A minha prece, Deus bendito, é que o Senhor não permita que eu venha estragar esse momento por meio das minhas falhas, das minhas limitações,
e principalmente dos meus pecados. Que eu não seja pedra de tropeço para os meus irmãos. Pelo contrário, que o Senhor possa me tomar em tuas mãos e me usar. E este ato de me usar seja única e exclusivamente para a glória do seu nome. Venha falar com a sua igreja, venha nos preparar, Deus bendito, e que nós saiamos daqui diferente da forma em que entramos, e que no dia de amanhã possamos ser mais parecidos com Cristo e estarmos mais cônscios, mais conscientes da missão que o Senhor nos entregou. Ajudai-nos, Senhor, e certamente nós seremos ajudados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Talvez uma das maiores angústias da raça humana, e principalmente dos crentes, é olhar para o mal e se perguntar: por que é que o mal prospera? Essa angústia não é uma angústia minha, sua ou do nosso tempo. Em toda a Escritura Sagrada, nós vimos inúmeras vezes onde profetas, salmistas, reis, patriarcas ficam indignados diante do mal, como se o mal fosse prevalecer. Até quando, Senhor, o mal não será punido? Até quando, Senhor, o Senhor não vingará o sangue do seu povo? Até quando, Senhor, o Senhor não dará fim, não dará cabo ao ímpio? No sermão passado, nós ouvimos, nós adentramos, nós experimentamos aquilo que eu chamei como título do sermão do dia mais triste da história. A sexta trombeta, tocada em Apocalipse, foi a trombeta da matança. Uma terça parte da humanidade foi dizimada. E pior do que isso, mesmo uma terça parte da humanidade tendo sido dizimada, diz o texto que os homens não se arrependeram. Versículo de número 20 diz que eles continuaram a adorar os demônios e a adorar os ídolos. Não deixaram de matar, não deixaram de se prostituir, não deixaram de furtar, não abandonaram a sua vida ímpia e corrupta, mesmo diante da mortandade. Talvez o coração do apóstolo João tenha ficado como o meu e como o seu. Nós, olhando para o texto, nos perguntamos: até quando, Senhor? Até quando o mal não será punido? O tema do sermão desta noite não responderá a essa pergunta, pois essa pergunta só será respondida quando a sétima trombeta for tocada. Mas ao invés de respondermos até quando, talvez devamos entender que eu e você estamos em guerra. O título do sermão dessa noite é exatamente este: Estamos em guerra. John Stott, um grande evangelista, disse certa feita: a igreja do Senhor está sendo plantada nos umbrais do inferno. Ser evangélico é estar em guerra desde o primeiro dia da nossa conversão até o último dia da nossa vida. Infelizmente, o evangelho praticado, o evangelho pregado no Brasil é o evangelho da prosperidade, da vida mansa e da sombra e água fresca. Mas a Escritura nos deixa claro que nós estamos em guerra. Mas nós não estamos sozinhos. João foi alertado que estava em guerra e Deus dá a ele uma visão das mais extraordinárias já vistas por um homem. Olha comigo no versículo 1 e 2. João vê um outro anjo forte. João não está mais no céu. João é devolvido para a terra. E não se esqueça, ele está na ilha de Patmos, uma ilha no mar Mediterrâneo.
Ele tem diante de si todo o mar Mediterrâneo, à sua direita a Ásia Menor e à sua esquerda a entrada da Europa. João é posto novamente na ilha, não mais nas visões do trono, nas visões do céu. Agora ele retorna para o seu cativeiro e em meio ao seu cativeiro ele vê um anjo descendo envolto a nuvens. Ao olhar para o anjo, João percebe que sobre a cabeça desse anjo está o arco-íris. Ao fixar os olhos nessa visão, ele percebe que o rosto do anjo era como o sol e suas pernas como coluna de fogo. Antes que eu e você olhemos para esse anjo e cheguemos à conclusão de que o anjo é o Senhor Jesus, nós devemos sair dessa ideia por alguns motivos. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus não é chamado de anjo em parte alguma da Escritura. Pelo contrário, ele é chamado de superior aos anjos. Em segundo lugar, o anjo vai fazer um juramento por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Título este dado ao Senhor Jesus, em específico aqui no livro de Apocalipse. E mesmo que ele tenha o arco-íris sobre a sua cabeça, o sinal da aliança, e mesmo que ele tenha o rosto como o sol, os seus pés são como as colunas de fogo, e não como latão reluzente, que são os pés do Senhor Jesus, descritos na visão de João. Este é um anjo, não é o Senhor Jesus, mas é um anjo muito próximo do Senhor Jesus, é um anjo muito poderoso. João o observa descendo. E ao observar, ele percebe duas coisas. Na mão do anjo tinha um livrinho aberto e o anjo pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Entra dentro dessa visão. João acabou de ver a terça parte da humanidade sendo morta. João acabou de ver máquinas de guerras infernais. João acabou de ver cavalos cuja boca saía fogo e era como cabeça de leão, cuja cauda era como serpente, cujas picadas eram picadas mortais. João viu máquinas de guerras infernais e de repente o Senhor Deus abre uma nova janela e João percebe um anjo glorioso descendo do céu. Suas pernas chamas de fogo, seu rosto incandescente, o arco-íris marcando a sua função de ser o mensageiro da aliança. O anjo põe um dos seus pés sobre o vasto mar Mediterrâneo e põe outro dos seus pés talvez na Ásia Menor. Para você ter uma ideia do que João está vendo, eu posso te dar um exemplo histórico. 2 séculos antes do nascimento do Senhor Jesus, uma das maravilhas do mundo antigo era chamada de Colossos de Rhodes. Era uma estátua de 32 metros de altura, cujos pés estavam fincados na rocha. E essa estátua era o portal ou era a entrada de um porto famoso da antiguidade. A estátua de 32 metros, para nós, não é muito grande, um predinho de 10 andares no máximo, mas naquela época, 2.200 anos atrás, nós estamos falando de algo glorioso. 15 anos essa estátua ficou de pé. Um grande terremoto sacudiu a ilha de Rhodes e destruiu a estátua, deixando apenas um dos seus resquícios, um pé fincado na rocha. João está vendo algo muito mais glorioso, muito mais grandioso. Ele está vendo um anjo que põe um pé sobre a rocha e outro pé sobre o mar. E então essa visão se avoluma. O anjo cujos pés estão sobre a rocha e mar brada com grande voz, como um leão que ruge. O anjo fala, o anjo profere palavras.
E o destino dessas palavras são toda a humanidade, mas em específico 7 trovões. Para você entender a estrutura do livro de Apocalipse, se você voltar algumas páginas, você vai entender mais ou menos como o livro de Apocalipse foi escrito. Ele começa com as cartas às igrejas da Ásia. Logo depois das cartas, João vai ter a visão do trono de Deus. E no trono de Deus, João vai se desesperar, porque há um livro que está selado por 7 selos. Lá do alto céu será dito para João: não temas, o Cordeiro de Deus morreu e é digno de desatar os selos. Então os selos vão sendo abertos. No 6º selo, quando o 6º selo é aberto, uma nova porta se abre. É como se Deus consolasse o coração do apóstolo, tendo a ele ou dando a ele a visão dos glorificados, mostrando a ele a visão de todo Israel redimido, a visão daquela grande multidão. Então, o 7º selo é aberto. Quando o 7º selo é aberto, começam as trombetas. E mais uma vez nós temos a mesma estrutura: primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 6ª trombeta. Chega na 6ª trombeta, Deus abre uma janela consoladora para João. Ele precisa ter uma visão que faça ele respirar, que faça ele se entusiasmar, que faça ele ter coragem. E então a 6ª trombeta é tocada. Quando a 6ª trombeta é tocada, nós vamos ouvir 7 ais do Senhor, ou 7 vozes do Senhor. E depois dessas 7 vozes, nós vamos ter a mesma estrutura nos 7 flagelos. Aqui o anjo está falando aos 4 cantos do mundo, e mais especificamente o anjo vai falar com os 7 trovões. A gente esperaria que os 7 trovões então fossem se abrir. Nessa estrutura, 7 selos, 7 trombetas, 7 ais, 7 flagelos, 7 trovões aparecem. Contudo, assim que os trovões agem, assim que os trovões falam, uma voz do céu dá uma ordem curiosa para João. Olha comigo o versículo de número 4. A ordem é: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. E aqui eu quero me deter um pouquinho. Por que é que nós temos 7 trovões que fazem parte dessa estrutura? 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 flagelos, e contudo o Senhor não nos deu a revelação do que esses 7 trovões falaram. A resposta talvez seja simples, contudo necessária. Nem tudo que vai acontecer foi revelado a nós. Nem tudo que está por vir Deus revelou a nós outros. E isso deve nos fazer aquietar. Nós temos uma tendência em querer saber os mistérios ocultos de Deus. E nós caímos no erro de, mais uma vez, queremos ser como Deus. Nunca saberemos todas as coisas como Deus sabe. E há coisas que estão ocultas em Deus e permanecerão ocultas para todo sempre. Não foi revelado a nós a voz dos 7 trovões. João rapidamente pega o seu caderninho, rapidamente se apronta. O Senhor Jesus tinha dito para ele: tudo que você ver, escreve em livro. Eu mostrarei para vocês as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que hão de vir. Mas contudo, nem tudo deve ser revelado. Muitas coisas acontecerão, irmãos queridos, daqui para a volta do Senhor Jesus, que nos pegarão de surpresa, não porque estamos despreparados, mas seremos surpreendidos, porque tais coisas não nos foram reveladas. O anjo poderoso aparece. Esse anjo poderoso coloca os pés sobre o mar e sobre a rocha. Uma ordem é dada para João quando ele ouve a voz dos 7 trovões, e essa ordem é: não escreva.
Então o anjo faz um juramento. Versículo de número 5 até o versículo de número 7. O anjo que está sobre o mar levanta a sua mão direita para o céu. A cena aqui é jurídica. E você talvez já deva ter visto isso em algum filme. Juro solenemente dizer a verdade, nada mais que a verdade. Juro em nome de Deus, sob a pena de ser morto. Você já viu juramentos feitos com a mão direita levantada? O anjo está fazendo a mesma coisa. O anjo ergue a sua mão direita em direção ao céu e jura solenemente pelo nome do Senhor Jesus. Versículo 6, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, por aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe, jura pelo Deus Criador a qual nós servimos. E o juramento do anjo é uma certeza de vingança. E o juramento do anjo é uma certeza de vitória, é uma certeza de punição dos ímpios. O anjo diz: já não haverá demora. Pense comigo no coração, no pobre coração do apóstolo João. A terça parte da humanidade foi dizimada pelos carros de guerra. Um anjo poderoso desce do céu. Trovões falam com o anjo, mensagens das mais espetaculares. João não pode escrevê-las. Mas o que importa que ele escreva é o juramento que o anjo faz. O anjo olha para o céu e jura em nome de Deus que já não haverá demora, que a punição vai vir, que esses ímpios não vão prosperar por todo sempre, que esses ímpios serão dizimados, serão destruídos, serão arrebatados. O anjo diz: nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias da voz da sétima trombeta, quando este anjo estiver para tocar a sétima trombeta, vai se cumprir os mistérios de Deus, vai se cumprir aquilo que Deus anunciou aos seus servos, os profetas na antiguidade, vai se cumprir tudo aquilo que Deus disse em relação aos ímpios. Algumas dessas coisas talvez nos venham à memória. O Senhor Deus diz: quem são os ímpios? Eles são como folha que cai e o vento leva. Eles são como um sopro, uma memória, brevemente aparecem e mais rapidamente desaparecem. Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías e tantos outros profetizaram a respeito da destruição dos ímpios. O anjo está dizendo: os ímpios serão exterminados, a igreja vai vencer, a igreja vai triunfar e o nome do Senhor Jesus será dito, será entoado, será gritado, será adorado, será confessado nos quatro cantos da terra. Assim que tocar a sétima trombeta, tudo isso ocorrerá. O coração do pobre João deve ter saltado do peito. Ele deve ter pensado: uau, então venha a sétima trombeta, então toque a sétima trombeta, Senhor, acabe com isso, livra-nos desse mal, tire-nos dessa guerra, vença definitivamente. João estava sentindo as agruras da guerra na carne. Você conhece a história do apóstolo João? Diz o texto que na perseguição de Domiciano, João foi lançado num tacho de óleo fervente e, surpreendentemente, de lá saiu como se tivesse apenas tomado um banho quente. O imperador, sabendo que não podia matar o apóstolo João, vai exilá-lo numa ilha vulcânica, numa ilha prisional, numa ilha semelhante às ilhas prisionais da modernidade. Naquela época, uma ilha do abandono, ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, João está só, vivendo as marcas do evangelho, vivendo o peso do testemunho, o peso da perseguição. E então o Senhor Jesus aparece a ele e mostra a ele todas essas visões, inclusive mostra a ele que na sétima trombeta a guerra chegará ao fim.
O apóstolo João deve ter começado a dançar. O apóstolo João deve ter começado a cantar. Ele deve ter olhado para o anjo e dito: enfim, chegou a hora. Não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais famílias destruídas, não haverá mais famílias perseguidas, não haverá mais crianças que não vivam para sempre, não haverá mais velhos que não cumpram os seus dias. O diabo, o mundo e o pecado serão destruídos. O reino de Deus chegará e todos nós poderemos viver felizes para sempre. Mas antes que João termine o seu raciocínio, uma voz é ouvida do céu para ele. Versículo 8, uma voz rompe a festa do coração do apóstolo. E essa voz olha para João e diz: João, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. João olha para aquele gigante incandescente, cujo rosto brilha como o sol, cujas pernas são labaredas de fogo, cuja estatura, altura, é uma altura que é capaz de colocar um pé no mar e outro pé no continente. João se aproxima daquele ser gigantesco e aquele ser entrega para João um pequeno livrinho. Entrega para João um pequeno pergaminho. Aqui não é o pergaminho que João tinha visto, selado por dentro e por fora, escrito por todos os lados, lá no início da revelação de Apocalipse. Aquele livro, só Jesus poderia abri-lo. Aquele livro era o livro das consumações dos séculos, era o livro dos acontecimentos que iriam ocorrer. Só o Cordeiro de Deus era digno de desatá-los. Aquele livro era o livro exclusivo do Senhor Jesus. Era o livro da história, era o livro do desenrolar dos fatos. Também não é o livro que vai ser dito no final do Apocalipse. Aquele é o livro da vida do Cordeiro, livro da vida que está selado. Irmãos, aqui só um detalhe: ninguém impõe ou pede para Deus colocar o nome no livro da vida, pois segundo a Escritura, o livro da vida está selado desde a fundação dos séculos. O nome dos crentes lá já estão e ninguém pode apagá-los, ninguém pode alterá-los, ninguém pode modificá-los. Nós não estamos falando do livro da história, nós não estamos falando no livro da vida. Que livro nós estamos falando? Que livro é esse que João tinha que pegar, que João tinha que comer? A ordem diz: toma o livrinho e devora-o. Toma o livrinho e ingere-o. Toma o livrinho e coma-o. Toma o livrinho e faça desse livrinho o alimento para a sua vida. Ora, se você conhece o Antigo Testamento, você vai se lembrar que o profeta Ezequiel fez a mesma coisa. Ele comeu um livrinho que nos seus lábios era doce, mas no seu estômago era amargo. Se você conhece o Salmo de número 119, pelo menos uma parte dela vai dizer que a palavra do Senhor não é só alimento, não é só lâmpada, mas ela também é alimento. Se você conhece o Novo Testamento, você vai saber que o Verbo encarnado, Jesus Cristo, é o pão da vida, é a nossa verdadeira comida. O livrinho, para ser ingerido, não poderia ser outro a não ser a santa palavra do Senhor. O anjo diz para João: calma, você tem uma tarefa a se cumprir, você tem uma tarefa a executar, e essa tarefa passa pela ingestão da palavra de Deus. Ela será amarga ao teu estômago, mas na sua boca ela será doce como mel. O que o anjo está falando é: João, ainda não chegou o fim, há muita coisa para ser feita. É necessário continuar
a guerra. Em outras palavras, o que o anjo está dizendo é: João, você está em guerra. João, você está sendo convocado para a batalha. João, você precisa se preparar para a guerra. João, você precisa estar armado com a arma do Espírito, com a palavra de Deus, para continuar a batalha que vos foi dada. João talvez por alguns instantes tenha se frustrado, olhado para o céu e dito: Senhor, ainda não é a vitória. A voz do céu diz: não, tem muito a ser feito, meu caro. Tome a palavra do Senhor. Essa palavra, quando você ingerir, ela será doce para a sua vida. Ela vai trazer à sua vida salvação, ela vai trazer para a sua vida perdão, ela vai trazer para a sua vida comunhão, ela vai trazer para a sua vida transformação. A cada mordida que você der em suas páginas, algo em você será transformado. Você será tirado da escravidão do pecado e lançado no reino da glória, do amor do Filho de Deus. Você será tirado de uma vida de devassidão para experimentar santos e doces deleites, como disse o salmista Davi no Salmo de número 19, para experimentar a doçura do mel. Você será arrebatado de uma vida infame e indigna para uma vida conhecida nos céus e na eternidade. Contudo, a cada mordida, o doce do mel vai se perder. E antes desta palavra chegar ao seu estômago, você vai sentir toda a amargura que ela traz. Ela trará perseguições infinitas. Ela trará a oposição dos ímpios. Ela trará o desprezo dos povos. Ela trará o ódio do mundo. Ela será amarga da mesma forma que ela foi amarga ao seu Senhor e Salvador. O Senhor Jesus disse a cada um de nós: se perseguiram a mim, perseguirão a cada um de vós. O Senhor Jesus experimentou isso na própria carne. Cada um dos açoites que ele levou eram para nós exemplos de como seria a nossa vida. A voz do céu diz: esse anjo não é apenas para consolar o teu coração em relação à vitória futura, é para lhe afirmar que você está em guerra e ainda há muito para ser feito. Talvez João tenha perguntado: ok, a arma que eu tenho é o livrinho, que é mel na minha boca, mas é fel no meu estômago. O que eu devo fazer com ele? O que eu devo fazer com esse livro? Versículo de número 11. Então o céu fala com João mais uma vez. E a fala do céu é necessário que profetizes a respeito de povos, muitos povos, nações, muitas nações, línguas, muitas línguas e reis. É necessário, João, que você se coloque em pé, arme-se com a espada do Senhor e entre em guerra contra os ímpios. É necessário que você profetize contra eles. É necessário que no alto da sua idade e da sua espiritualidade você afirme que eles serão destruídos, pois o anjo jurou solenemente que eles não escapariam. É necessário que você ainda percorra os 4 cantos do mundo e aponte o dedo dizendo: vocês não escaparão. É necessário que você saia por aí visitando as vielas, visitando as aldeias e diga a todas essas pessoas que o amargo que você sente no estômago da perseguição, elas sentirão na eternidade, quando o Senhor Deus vingar o sangue de todos os mártires que foram derrubados sobre essa terra. Eles experimentarão na amargura de Deus na própria existência e padecerão por toda a eternidade. Em outras palavras, João, você está em guerra e a guerra não vai acabar para você. Talvez João tenha se lembrado de Isaías,
quando o Senhor Deus apareceu para Isaías e disse a ele: você vai pregar e eles não vão ouvir. Você vai anunciar o arrependimento e eles vão refutar a sua mensagem. Você vai anunciar a boa nova da salvação e eles vão te cerrar ao meio. Você vai pregar incansavelmente e os homens vão te odiar mortalmente, vão viver para te matar. Talvez a gente tenha esquecido disso, meus irmãos queridos, que nós estamos em guerra. E eu gostaria de terminar o meu sermão te lembrando da biografia dos nossos 12 apóstolos. Vamos tirar Judas da história e vamos falar apenas dos 11. Você já sabe, eu já disse isso para você, que apóstolo bom são os apóstolos que já morreram. Esses apóstolos modernos não valem de nada, é um bando de picareta, vão tudo para o inferno se não se arrepender. E isso é ponto, não adianta, são assim, filhos da treva, filhos do diabo. Apóstolo bom é o apóstolo da Bíblia. Como é que os apóstolos da Bíblia morreram? André morreu na Caia. Sua morte foi numa cruz em formato de X, para que o sofrimento se prolongasse por horas. Bartolomeu, um dos apóstolos, foi esfolado vivo. Depois de ser esfolado, foi crucificado de cabeça para baixo. E como insistia em não morrer, foi golpeado até a morte. Filipe morreu como mártir em Hierápolis. Ninguém sabe ao certo se ele foi decapitado, se ele foi enforcado, se ele foi apedrejado, mas o que se sabe é que Filipe morreu como mártir. Judas Tadeu foi martirizado junto com Simão o Zelote. Morreu na Síria ou na Pérsia. Mateus morreu como mártir na Etiópia, pregando o evangelho. Paulo morreu em Roma, decapitado. Pedro morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Tiago, o maior, foi preso e decapitado em Jerusalém no ano de número 42. Tiago, o menor, foi martirizado no ano 62. Tomé morreu na Índia, foi morto por ordem do rei. Em outras palavras, todos os apóstolos sabiam que estavam em guerra. Qual é a minha mensagem para você, meu irmão querido? Certamente nós venceremos. Inevitavelmente nós venceremos. O anjo fez o juramento solene. A 7ª trombeta, ao ser soada, garantirá a nossa vitória. Mas até lá, estamos em guerra. Até lá, eu e você devemos fazer frente nas fronteiras do Evangelho. Até lá, nós não estamos num jardim de infância, nós não estamos num parque de diversões. Estamos em guerra. E essa guerra não é travada com o punho, não é travada com armas, não é travada com máquinas de guerra, é travada pela palavra do Senhor. Palavra do Senhor que para nós é doçura, mas gera efeitos amargos. À medida que nós anunciamos a salvação, os povos se rebelam contra nós. Estamos em guerra. Nossos primeiros crentes experimentaram isso, foram crucificados de cabeça para baixo, foram cerrados, foram decapitados, foram apedrejados, foram enforcados e mesmo assim não desistiram da batalha. Enquanto estivermos mais preocupados com a nossa conta bancária, enquanto estivermos mais preocupados com o nosso time do coração, enquanto estivermos mais preocupados com a política do nosso país e não estivermos preocupados em fazer frente ao exército de Cristo, não estaremos sequer preparados para o dia da batalha e o dia da vingança. Somos nós a ponta da lança. Não são outros, não virão outros, somos nós que Deus escolheu para sermos a ponta da espada. Vivemos no tempo que se chama hoje, vivemos na cultura nossa, vivemos nessa hora que é agora. E não estamos de férias.
Não viemos na igreja simplesmente para ouvir uma mensagem consoladora de que tudo vai dar certo, de que nós venceremos. Viemos à igreja para ser preparados, inclusive preparados para o martírio. Quando eu orava para as crianças, eu pedi a Deus que elas se tornassem missionários. E eu não sei se você entendeu a gravidade disso. Porque se essas crianças se tornarem missionárias, do jeito que as coisas são, talvez algumas delas possam se tornar mártires. Devemos entender que nós não estamos criando filhos para serem homens e mulheres bem-sucedidos e de negócios. Estamos criando cristãos para defenderem a fé às custas do próprio sangue. Estamos criando apóstolos, não no sentido desses modernos, mas aqueles que levarão a mensagem e entregarão a mensagem com o sangue da própria carne. Apóstolos que avançarão para a Índia e derramarão seu sangue lá. Mas uma coisa é muito verdadeira. Eu não sei se você sabe disso. A igreja construída, o prédio construído mais antigo do mundo, está na Índia. Tem 1950 anos. O que faz essa igreja estar de pé? O sangue do apóstolo mártir, que fez os alicerces daquela igreja jamais tombarem. Estamos em guerra, meus caros. Estamos em guerra. Pregue o evangelho e esteja pronto para se entregar por ele. Pregue o evangelho e esteja pronto para sofrer as amarguras dele. Pregue o evangelho e esteja pronto para entregar a sua vida a ele. Pregue o evangelho, mas não se esqueça que quando soar a 7ª trombeta, quando o juramento solene se cumprir, o Senhor Deus há de voltar e há de vingar cada gota de sangue, desde o nosso antepassado Abel até o último crente que tombar nessa terra. Deus há de vingar cada gota de sangue que manchou essa terra. E quiçá Ele possa vingar o nosso próprio sangue, se a vontade de Deus for que ele seja derramado nessa terra. Estamos em guerra, não estamos de férias. Feche seus olhos, vamos orar. Como nós queríamos uma mensagem que dissesse para nós: descansa, povo meu. Deite-se, pois a eternidade já vos está posta. Como nós gostaríamos de ouvir aquela palavra que certamente ouviremos no futuro, mas como gostaríamos de ouvir agora, dizendo para nós: venha cear, o vinho está na mesa, o banquete está pronto, o cordeiro já foi morto para você se fartar. Contudo, esse dia ainda não chegou. Contudo, esse dia ainda não está diante dos nossos olhos. O que nos resta é lutar. O que nos resta é guerrear. E a nossa guerra não é travada a socos, tapas e pontapés. A nossa guerra ainda está sendo travada quando cada homem, cada mulher ergue a sua Bíblia e diz: assim diz o Senhor, arrependei-vos e crede no Evangelho para a vossa própria salvação. A guerra ainda está sendo travada quando crentes ousam ser firmes e pregar o Evangelho, que é doce aos nossos lábios, mas amargo sobre a nossa vida. A guerra ainda está sendo travada quando crentes olham para o passado e imitam os santos apóstolos de Deus, não nos seus feitos gloriosos, mas nas suas mortes honrosas. Estamos em guerra. Pedimos ao Senhor que não nos deixe fracassar,
não nos deixe fraquejar, pelo contrário, nos faça ousados servos do Senhor, que possam com intrepidez profetizar sobre tribos, línguas, povos e nações, anunciar que ou eles se arrependem, ou eles serão destruídos no grande dia, anunciar que a vitória é nossa, é do povo de Deus, que a vitória é de Jesus Cristo, e que por mais que os homens matem, por mais que os homens roubam, por mais que os homens façam as atrocidades aos quais eles têm feito, chegará o dia da punição, do basta e do fim. Lembra-nos, Senhor, que a igreja do Senhor está sendo plantada nos umbrais do inferno, mas também nos faça nos lembrar que as portas do inferno jamais triunfarão sobre a sua igreja. Nos faça lembrar que o sangue de um mártir ainda é a semente do evangelho. Nos faça lembrar que caem 10 de nós, surgem milhares. Faça-nos lembrar que a maior honra que podemos ter nessa vida é morrermos pelo evangelho de Jesus Cristo. Nós te pedimos isso orando em nome de Jesus. Amém.